Bom dia, tudo bem? Live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre dificuldade em confiar em pessoas. Você tem dificuldade em confiar em pessoas? Isso pode estar travando o teu crescimento. Principalmente pessoas que já foram traídas, pessoas que já tomaram punhalada pelas costas, pessoas que, como dizia lá, tomaram pelas costas mesmo, realmente punhalada pelas costas. Fugiu a palavra aqui do ditado popular. Principalmente essas pessoas, elas vão ter muita dificuldade em confiar em pessoas. Só que quando você não consegue confiar em pessoas, você não consegue crescer. Porque todo empreendimento depende de gente. Seja internamente, seja externamente com clientes, fornecedores, entre outras pessoas. Não tem como fazer nada grandioso sozinho. Não dá para fazer absolutamente nada que venha tomar proporções gigantes sozinho. No empreendedorismo, falando-se em prestação de serviço, você pode chegar aí nos seus 10 mil de faturamento, 20 mil. Se você tem um ticket mais alto, 40 mil. Parece algo muito bom, né? Em reais. Parece algo muito bom. Mas, na maioria das vezes, é muito desgastante você trabalhar dessa forma por um longo período. Você vai precisar de alguém para responder seu WhatsApp, senão você vai cansar. É difícil. Você vai precisar de alguém, de repente, para ser assistente. Você vai precisar de fornecedor. Você vai precisar de gente para te auxiliar em vários quesitos. Dila, muito bom dia. Só que quando você tem dificuldade em confiar em pessoas, você vai ter dificuldade para contratar alguém para fazer sua agenda, por exemplo. Eu tenho uma aluna que fala assim, eu não contratei uma secretária até hoje, porque eu tenho medo do jeito que ela vai falar com as minhas clientes. Ela não vai falar igual eu. E aí eu tenho medo disso. Muito bom dia, Liliane. Qual que é o problema disso? Você não ter coragem de contratar uma pessoa para falar com as suas clientes no WhatsApp. Você fica sobrecarregada. Você carrega tudo nas costas. Tudo, absolutamente tudo. E é um fardo muito pesado. Porque muitas vezes você está carregando tudo nas costas em casa. Você está carregando tudo nas costas quando se fala dos filhos. Você está carregando tudo nas costas quando se fala do marido. Você está carregando tudo nas costas quando se fala da sua empresa, quando se fala do WhatsApp, quando se fala do atendimento, quando se fala de fazer compras, quando se fala de tudo. Aí você fala, está muito puxado, eu não aguento mais. Você não aguenta mais muitas vezes porque você está sobrecarregada. Eu tinha uma aluna que ela faturava muito bem, mas ela não conseguia delegar a compra de toalhas. Ela sabia que de tempos em tempos precisava comprar toalhas e precisava mandar toalhas lavar. Eu falei para ela, quantas pessoas aí na sua empresa poderiam fazer essa mesma função? Ela falou, várias pessoas, não precisa de muita coisa. Eu falei, pois bem, por que você está fazendo? É porque não vão fazer tão bem. Não vão fazer tão bem, não vão mandar lavar a toalha tão bem. Esse problema de ser muito controladora faz com que as coisas não fluam, não funcionem. Você não pode ser controlador em tudo. Existem coisas que são mais importantes, que você tem que ficar de olho, você tem que estar mais próximo. Mas existem coisas que tem que fluir. Simplesmente precisa fluir. Existem coisas que você é insubstituível. Na verdade, não insubstituível, mas é mais difícil. Agora existem coisas que você precisa passar para frente. O que você faz? Aquilo que é mais vital, mais importante na tua empresa, aquilo que realmente é complicado de replicar, você faz. Agora, tudo aquilo que dá para delegar, delegue. Claro, tudo no seu tempo, tá? Quando eu falo isso, eu não estou falando de uma profissional que está começando agora. Eu não estou falando de uma profissional que não tem um faturamento alto. No início é você com você mesmo. Só que, à medida que você vai crescendo, é importante você pensar nisso. Você pensar que você precisa de pessoas. Você precisa de gente. Porque ninguém faz nada grandioso sozinho. Não dá, não tem como. Entende? Geralmente essa falta de confiança, às vezes, ela vem diretamente dos pais mesmo, sabe? Essa noção controladora das coisas. Às vezes seu pai era muito rígido contigo. Às vezes seu pai, sua mãe, eles te criaram de uma forma, tipo, olha, tem que ser tudo certinho. E eles eram muito exigentes com isso. Com isso você adquire um perfeccionismo muito forte. O perfeccionismo muitas vezes leva a essa questão, esse quadro de você não conseguir confiar nas pessoas, porque as pessoas não fazem tão certinho quanto você. E aí muitas vezes você fica travado. Eu tenho algumas alunas que tiveram um faturamento bom,
mas elas não conseguiram mais sair do lugar, porque chega na hora de contratar, ela não consegue colocar uma pessoa para fazer a agenda dela. Ela não consegue colocar uma pessoa para ser uma assistente realmente. Eu tenho uma aluna que ela trabalha sozinha até hoje. Ela fatura seus 25 mil, 30 mil. Às vezes ela cai um pouco. Por quê? Porque ela não consegue delegar. Ela luta para isso, mas ela não consegue. Ela nunca conseguiu contratar ninguém. E ela tem super condições de contratar gente. Mas ela simplesmente não consegue. Se ela não vence isso dentro dela, ela não consegue ter um empreendimento grande. Uma marca de produtos, por exemplo. Recentemente eu me tornei sócio de uma marca de produtos. Cara, o tanto de gente que envolve nisso, o tanto de gente, tem o químico, tem as distribuidoras, tem os sócios, tem o pessoal de embalagem, tem as propagadoras da marca, que são as profissionais que fazem e divulgam, tem as embaixadoras da marca, tem que recrutar cada vez mais distribuidores. É muita gente, envolve muitas pessoas. Todo crescimento expressivo envolve muitas pessoas. Claro que à medida do possível, você está num negócio pequeno, você não vai envolver muitas pessoas. Você não precisa necessariamente ter um salão grande quando eu falo isso, tá? É possível você fazer um negócio que dependa de você no atendimento, mas que você de repente venda produto. De repente você tem uma pessoa para fazer seu WhatsApp, você tem assistente. Que eu sempre defendo a tese que você não precisa ter um salão grande, tá? Você não precisa ter um monte de cabeleireiras para você mandar e tudo mais. Não precisa. Mas pensando na linha que você vai fazer, de repente, não, é um atendimento mais personalizado, é comigo, de repente uma assistente, tal, tal, tal. Legal, pensa no crescimento na venda de produtos, na venda de educação. Se você perceber, grandes profissionais que vocês veem como referência, elas não fazem a maior parte do dinheiro delas com atendimento. É com produto, venda de educação, curso, mentoria, etc. Então pensa nisso. Então quando eu falo de contratar, não é necessariamente montar um salão grande, mas é você ter pessoas que trabalham contigo. Essa alma trabalha com o quê? Essa pessoa que não consegue contratar, eu não vou dar muitos detalhes não, mas ela trabalha na área da beleza também. Ela também trabalha na área da beleza. Que eu não quero expor necessariamente. Pelo menos sem autorização não. Mas ela trabalha na área da beleza e ela faz procedimentos. E ela não consegue contratar ninguém. Absolutamente ninguém. Já faz tempo já, tá? Já faz tempo que ela tá nesse faturamento aí. Ela faz mentoria comigo até hoje. E ela não tá conseguindo contratar. Então, é uma coisa que eu coloco aqui para vocês. A primeira pessoa que você tem que contratar quando você conseguiu chegar num faturamento interessante, lá de repente nos seus 10 mil, por aí, é uma secretária, uma pessoa para fazer a agenda para ti. Porque o WhatsApp parece que não, mas toma tempo, toma mente. O trabalho mental é o trabalho que mais cansa. O trabalho mental cansa muito mais do que o trabalho braçal. E responder o WhatsApp, manter conversão é uma coisa pesada, porque a sua empresa depende disso. Ah, mas ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Talvez não faça mesmo. Talvez não faça mesmo. Mas é melhor ter duas pessoas fazendo bem feito do que uma fazendo perfeito. Entende? Tá tudo nas suas costas. Você precisa aliviar. Você precisa aprender a confiar em pessoas. Humberto, quando eu confio em pessoas, pessoas podem me trair. Sim, podem te trair mesmo. Elas podem te trair. Mas aí que tá a questão. Você confia sempre, de certa forma, sendo precavido. Você nunca coloca seu negócio nas mãos de uma pessoa. Você sempre tem que ser precavida. Mas você precisa confiar. Não tem jeito, é inevitável. Você quer ter um negócio grande? Você precisa aprender a confiar. Não tem outra escolha. Você vai ter que aprender a confiar. Independente de ser difícil, independente dos desafios, você vai ter que aprender a confiar em pessoas. Pessoas vão passar a perna? Muitas vezes sim. Pessoas vão te trair? Muitas vezes sim. Mas faz parte do jogo. Um grande empreendedor, ele já foi traído muitas vezes. Ele já foi passado a perna muitas vezes. Mas ele é esperto. Ele sabe mais. Por quê? Porque essas coisas fazem você aprender.
E mais do que isso, você estudando, você fazendo as coisas, você consegue criar mecanismos para diminuir isso daqui, tá? Dá para você diminuir, você não vai ficar sendo boba com os outros passando a perna em você. Mas você tem que estar disposta a encarar isso. O empreendedor que não está disposto a encarar traições ou prejuízo, ele não está disposto a encarar crescimento. Porque crescimento envolve risco. Você quer crescer, envolve risco, envolve você investir um pouquinho mais, envolve você fazer umas capacitações, envolve você confiar em pessoas. É inevitável. Então, o seu medo de correr risco, o medo de perda, ele não pode ser maior do que o seu desejo de crescimento. Senão você não sai do lugar. Essa é a mensagem de hoje. Confie mais. Confie mais nas pessoas. Tenha mecanismos de defesa, mas confie mais em pessoas. Senão, do contrário, você vai estagnar. Tá? E principalmente você que está começando, vou reiterar mais uma vez. Tem um momento certo de contratar, tá? Se você está começando, começa. Começa. É você com você mesmo. Mas esteja preparada para o seu crescimento e você confiar em pessoas. Isso é muito importante. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Começar um dia maravilhoso. Finalmente um sol de primavera tá chegando aqui. Ó, o negócio aqui. Um solzinho bom. A gente passou um invernozinho friozinho por aqui. Vamos lá. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes. Em silêncio, se conectando com o presente. Coloca os seus 2 pés no chão. Respira fundo comigo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais essa live, por essa conexão, por tudo que tem nos feito. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione, ilumine e nos ajude, Senhor, a confiarmos mais nas pessoas. Que o Senhor coloque também pessoas abençoadas na nossa direção. Que venhamos entender que ninguém faz nada grandioso sozinho. E que venhamos recrutar pessoas, aprender a recrutar as pessoas certas, aprender a selecionar as pessoas certas. E ter inteligência emocional, ter força para aguentar pressão quando for necessário. E aprendermos a tomar decisões difíceis também. Afinal, quem não toma decisões difíceis vive uma vida difícil. Que venhamos aprender a tomar decisões difíceis. Quero que você imagine uma luz irradiando de você. E essa luz, ela chega muito alto. E pessoas de cada vez mais longe veem essa luz e elas querem chegar perto de você. Elas querem trabalhar com você. Elas querem ser suas clientes, elas querem aprender com você. Porque você tem uma luz, você é iluminada. Você precisa desenvolver essa luz. Mas você tem essa luz dentro de você, você é a imagem e semelhança do Criador. Desenvolva essa luz. Porque tem pessoas precisando de você nesse exato momento. E o seu propósito é abençoar pessoas. Através das suas mãos, através do seu trabalho, através das suas palavras. Você tem uma responsabilidade grande. E também tem uma recompensa muito grande. Repete aqui comigo. Eu tenho uma recompensa muito grande à minha espera. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, vamos pra cima. 2025 é o meu ano. Teve uma aluna minha que falou assim pra mim, pô, 2025 tinha tudo pra ser o meu ano. Eu fechei parcerias boas, fiz coisas boas, mas o mundo tá caindo de ponta cabeça de cima de mim. Ela falou isso pra mim ontem. Sabe o que eu respondi pra ela? O caos precede a ordem. O caos precede a ordem. É sinal que você tá no caminho, vai embora. Muitas vezes precisa acontecer uma guerra, muitas vezes precisa acontecer uma tempestade para irrigar toda a terra e brotar a sua melhor colheita.
Se isso tá acontecendo com você, seja forte. 2025 é o seu ano e a gente tá aqui construindo isso um tijolinho de cada vez. Conta comigo. Quero ver você aqui amanhã, tá bom? Você que é nova, tem um destaque aqui no meu Instagram. Tá escrito podcast, lá tem todas as lives que vão pro Spotify. Assiste lá, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Amanhã, 5h22, horário de Brasília, estamos aqui. Tchau, tchau.